Queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá, nesta noite eu gostaria de falar sobre o tema Jesus, a perfeita salvação. Eu vou abordar 7 pontos a respeito dessa salvação perfeita que é nos dada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas eu peguei um texto para servir de base. E esse texto está escrito assim: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar com os irmãos é uma afirmação brilhante. Nós vamos correr o texto do capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. E o versículo 1 e 2 diz o seguinte: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Uma afirmação brilhante está nesta passagem, versículo 1 e 2. A afirmação é brilhante, porque reflete algo que na religiosidade judaica era impossível alcançar. Por mais religiosos que os judeus fossem, esta afirmação era impossível eles alcançarem. Que afirmação? A paz com Deus. A paz com Deus mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O homem cultuava no sábado, levava seu sacrifício maior ou menor ao altar, mas já no dia seguinte, o judeu no dia seguinte, estava ele novamente com sua dor de consciência, pensando nos novos pecados cometidos e precisando de um novo sábado para sacrificar novamente e pagar sua culpa. Isso era feito de sábado a sábado. Isso, toda vez que o judeu pecava, ele levava um sacrifício, ele fazia um sacrifício, mas isso não lhe dava paz com Deus. E ele ficava com seu coração cheio de culpa. Com Cristo, meus amados, tudo isto acabara. Crendo em Jesus, de uma vez por todas, seus pecados, meus pecados, estavam pagos. Pela fé, podemos obter a graça do perdão. E podemos com firmeza, nos gloriarmos na esperança de desfrutar a glória de Deus.
ou da glória de Deus. Eu tenho essa esperança, meu querido. Eu espero que você também tenha essa esperança de desfrutar da glória de Deus. O segundo ponto é que é uma gradação de antagonismo. Versículo 3 a 6 diz assim: e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O antagonismo das situações. Quanto mais difícil, mais firme e sólida a reação do cristão, do crente. Vejam, queridos, que sequência maravilhosa tem nesses versículos que lemos, de 3 a 6. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz a esperança. A esperança produz certeza de vida eterna. Produz a convicção de que temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, em Jesus, nós temos uma salvação perfeita. E esta esperança inabalável, que não pode desapontar, não falha, ela só acontece porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado. A nossa salvação, a esperança, a nossa esperança é inabalável, porque temos em nossos corações o Espírito Santo que nos foi dado por Deus. O terceiro ponto é um argumento lógico. Isso é do versículo 7 ao versículo 9. Diz assim: porque dificilmente alguém haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse a morrer. Sem dúvida, meus amados, é raro alguém que dê a sua vida por outro, mesmo que este seja merecedor. É difícil, é muito difícil. Para não dizer, basicamente, que é quase impossível alguém dar a vida por outra pessoa. Mas Jesus deu a sua vida por nós, quando nós éramos ainda pecadores. A lógica do argumento continua logo abaixo no versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Este é um versículo maravilhoso, é um versículo marcante da obra salvadora do Filho, da obra salvadora de Jesus Cristo.
Ele se deu por nós, ele se entregou por nós, quando sequer existíamos. Ele deu a vida dele por nós. Com o versículo, a lógica do argumento se torna agora irrefutável quando nós lemos o versículo 9. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Existe o dia da ira do Senhor. E Jesus, morrendo na cruz do Calvário, ele perdoou todos os nossos pecados. E isso foi pela graça. Por isso que pela graça nós somos salvos. Ou seja, o sacrifício dele, Jesus, na cruz do Calvário, nos tornou, não que sejamos, mas através de Jesus, nos tornou justos para a salvação e a vida eterna. Quarto ponto. O quarto ponto é um arremate filosófico. Versículo 10 e 11. Para completar a argumentação lógica que vem fazendo Paulo pronunciar uma espécie de sofisma, entre aspas, sofisma, uma forma de linguagem retórica aplicada nas discussões entre os seus antagonistas judeus, que gostavam deste tipo de debate. Especialmente quem gostava eram os fariseus. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Salvos pela sua vida. Isto é, se fomos salvos quando não merecíamos, muito mais seremos salvos agora que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador. E para complementar o raciocínio, acrescenta um pouco mais abaixo. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Ou seja, meus queridos, não devemos viver apenas esperando a vida eterna, mas devemos, desde já, vivermos desfrutando dela, desfrutando da vida eterna. Nós temos paz com Deus, porque Jesus foi e é e será a nossa salvação perfeita, ou a nossa perfeita salvação. Quinto, a comparação. Aqui, do versículo 12 ao versículo 15, trava-se uma comparação entre Adão e Cristo.
Paulo vai, então, apontar sobre a entrada do pecado no mundo e, com ele, a entrada da morte. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. O que Paulo está afirmando é que se Adão, com o seu pecado, se Adão, pelo seu pecado, fez entrar a morte no mundo, a morte às pessoas, a separação entre Deus e o homem, por uma só ofensa, fomos separados de Deus, mas isso em Adão, mas em Jesus Cristo fomos reconciliados com Deus. E isso nos mostra, meus queridos, a superioridade da graça. Deus nos salvou porque Ele é gracioso. E essa graça maravilhosa de Deus tem nome, e o seu nome é Jesus Cristo. Versículo 16 a 18 mostra a superioridade da graça. Se a morte veio por uma ofensa apenas, isto é, em Adão, a salvação, o dom, veio para justificar muitos, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação, mas o dom gratuito, a graça, veio de muitas ofensas para justificação. A graça de Deus é muito maior que o pecado, é muito maior que os pecados. Enquanto o pecado leva à morte, a graça leva à vida. Olha lá, porque se pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por esse Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Esse é o grande contraste. A morte veio por Adão, mas a graça veio por Jesus Cristo. E nós recebemos pela fé em seu nome, em Jesus Cristo. Enquanto o pecado leva à condenação, a graça de Cristo nos leva à justificação, um estado posicional e à vida. Olha o que está escrito. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, esse ato de justiça foi praticado por Jesus. Veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Esta é uma grande diferença. O ponto 7. Do versículo 19 a 21. E
esta é uma ênfase final. O apóstolo Paulo enfatiza o valor superior da graça. Paulo enfatiza a superioridade de Cristo. Paulo enfatiza que Cristo, que Jesus é a perfeita salvação. Que Jesus, a salvação perfeita. Porque assim como pela desobediência de um só homem, isto é, Adão, muitos foram constituídos pecadores. Assim também pela obediência de um. De quem? Jesus Cristo. Muitos serão constituídos justos. Adão trouxe a morte. Jesus trouxe a vida. Essa é a diferença. Não dá para ter dúvida quanto a isso. Eu espero que você não tenha dúvidas no seu coração com relação a isto. Que Jesus, a perfeita salvação. Num determinado momento do plano de Deus, a lei veio para que o pecado fosse apontado, mas a graça, isto é, Cristo, veio depois e derrotou o pecado, dando a sua vida por nós. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Nós temos a lei versus graça. A graça é superior à lei. Jesus é superior à lei. Vemos nisto dois tempos no plano divino. O apóstolo Paulo afirma, então, que o pecado reina para a morte, enquanto a graça reina para a vida. Para que, assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pecado gera morte. A graça de Jesus gera vida. Concluindo, será possível quantificar o peso do pecado? Estas são perguntas que devemos responder. Será possível qualificar o sacrifício de Cristo? O que você acha? Diante disto, a justiça de Deus é perfeita. Como você enfrenta a tribulação? A tribulação, ela produz em você desânimo ou produz em você esperança? Você está seguro da salvação? Você está seguro que em Cristo você é salvo pela fé? Pela graça sois salvo, mediante a fé em Jesus Cristo. Este ponto eu gostaria que você refletisse, que você olhasse e visse, sentisse e enxergasse que Jesus é a nossa perfeita
salvação. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe os amados irmãos. Amém.